Meus queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores, às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Anderson Silva e é uma alegria, um prazer ter você conosco. A Academia de Pregadores existe justamente por tua causa, para que o nome de Jesus seja glorificado. Se você não fez a sua inscrição no curso Pentecostalismo, lá no portal da Academia de Pregadores, curso ministrado pelo pastor César Moisés, faça, porque vai ser muito importante para o seu crescimento espiritual, principalmente neste primeiro trimestre de 2021, quando estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Na aula de hoje, nós estudaremos a lição de número 5, do dia 31 de janeiro de 2021. O título da lição é O Fruto do Espírito, o Eu crucificado. Nós fizemos uma referência a isto aqui, se não me falha a memória, na primeira aula, onde falamos que o fruto do Espírito é o sinal de que o caráter de Cristo foi impregnado no nosso caráter. Só o Espírito pode gerar o fruto. Perceba que esta é uma expressão no singular, o fruto do Espírito. Nós vamos perceber que são 9 virtudes, ou como dizem os nossos comentaristas, são um fruto com 9 gomos, ou um fruto onde o principal é o amor, e a partir do amor nós temos as demais virtudes. Enfim, é um fruto com 9 virtudes. Uma coisa que é preciso compreender já no início desta aula é que eu não posso dizer que tenho fruto se eu tenho a manifestação de algumas dessas virtudes, mas outras virtudes não são uma realidade na minha vida. Porque se alguma das virtudes do fruto do Espírito não é uma realidade na minha vida, isso quer dizer que eu não tenho o fruto do Espírito. Isso quer dizer que o caráter de Cristo ainda não foi impregnado no meu caráter. É por isso que o título da lição diz que o fruto do Espírito é o eu crucificado. Ou seja, a partir do momento que nós nos rendemos a Cristo, a partir da operação do Espírito Santo na nossa vida, em nos fazer rejeitar o mundo, nos levar, nos convencer que nós precisamos rejeitar o mundo e nos entregar a Cristo, aí nós crucificamos o nosso eu junto com Cristo. Paulo entendeu isso, porque ele disse, já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós tratamos aqui também, quando falamos sobre as línguas espirituais, línguas estranhas, como manifestação do batismo com o Espírito Santo, nós tratamos, e o nosso comentarista, pastor Ezequiel Soares, cita inclusive a declaração de fé da Assembleia de Deus, dizendo que o falar em línguas é sim um sinal, uma manifestação do batismo com o Espírito Santo. Porém, não é o único sinal, e outras coisas têm que ser desencadeadas na nossa vida a partir do momento que somos cheios do Espírito Santo. E a principal delas, o fruto do Espírito. Então, esta lição, com toda certeza, será uma lição de confronto para a nossa vida, onde nós poderemos pensar e examinar a nossa vida a fim de compreender se o Espírito Santo realmente está trabalhando em nós. E eu espero que ele já esteja trabalhando na sua vida e que o fruto do Espírito esteja gerado em seu coração para a glória do nome de Jesus. Texto áureo está em Romanos capítulo 15, o versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Então nós sabemos que esta operação do Senhor na nossa vida, a operação do Espírito na nossa vida, nos faz ser cheios de gozo e de paz, a fim de abundarmos nesta esperança espiritual. Verdade prática. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã. O que é ética? Nós estudaremos também à frente e aprenderemos que ética é o princípio de regras e práticas, é o princípio de normas e práticas que rege a conduta do indivíduo. A ética cristã é o conjunto
de normas e práticas cristãs que rege a nossa conduta. A ética visa uma atividade prática na nossa vida. Então, dentro da ética cristã, o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo coloca dentro de cada um de nós. Aquilo que é gerado na nossa vida, tão somente pela ação do Espírito Santo. O fruto do Espírito não é gerado por um comportamento. O fruto do Espírito, é claro que ele resulta, ele é demonstrado no comportamento. O fruto do Espírito não é gerado por uma abstinência. O fruto do Espírito não é gerado simplesmente porque nós abrimos mão de alguma coisa. Não, o fruto do Espírito é gerado pela ação do Espírito na nossa vida. Ponto central da lição. O fruto do Espírito tem como fonte o próprio Espírito Santo. É o que acabamos de dizer. Se não for o Espírito Santo trabalhando em nossa vida, entronizado no nosso coração, nós não conseguiremos manifestar o fruto do Espírito. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral: demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. Por que ele é um dos temas mais vibrantes? Porque uma vez que o fruto do Espírito é gerado em nós, isso quer dizer que nós realmente compreendemos o Evangelho e que o Evangelho realmente efetuou uma transformação na nossa vida. Objetivos específicos: primeiro, conceituar o fruto do Espírito, vamos falar sobre o que ele é. Segundo, distinguir e relacionar o fruto do Espírito e dons espirituais. Então, fruto do Espírito é uma coisa, dons espirituais é outra coisa. Terceiro, conscientizar que o Espírito se opõe à carne. O fruto do Espírito manifesta na nossa vida quando as obras da carne não mais operam em nós, porque o Espírito se opõe à carne. Leitura bíblica em classe. Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 26. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Estes opõem, carne e espírito, opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, o espírito, a carne se opõe ao espírito, para a gente não fazer aquilo que o espírito propõe. E o espírito se opõe à carne, para que a gente não faça aquilo que a carne propõe. Como eu faço? Você pode me perguntar, pastor, como eu faço para vencer a carne? Já se diz há muito tempo que a carne e o espírito são como dois cães bravos que estão se degladiando, brigando dentro de nós. Quem vai vencer? Aquele que você mais alimenta. Se você alimentar mais a carne vai vencer. Se você alimentar mais o espírito vai vencer. Porque eles se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se somos guiados pelo Espírito, o Espírito tem a primazia na nossa vida. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então perceba que Paulo não tem a visão de esgotar, de fazer uma relação única de todas as obras da carne. Aqui Paulo pontua algumas coisas que são obras da carne, mas ele diz, e coisas semelhantes a estas. Existem outras coisas que são obras da carne, e aí entra a ética cristã, porque a ética cristã vai nos direcionar e nos fazer compreender algumas outras coisas que mesmo não estando aqui, são também obras da carne.
acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é importante. Não herdarão o reino de Deus. Aí Paulo vai apontar, mas por que Paulo está fazendo uma relação das obras da carne? Porque ele diz no versículo 17 que a carne cobiça contra o espírito. Então ele precisa mostrar esse paradoxo que existe entre a carne e o espírito. E ele faz uma relação citando algumas obras da carne e citando que coisas semelhantes a estas que ele já se referiu. Mas o fruto do espírito, ele vai apontar para o fruto do espírito, é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Assim como Paulo deixa claro quais são as manifestações das obras da carne, ele deixa claro como é que nós manifestamos o fruto do Espírito. E ele diz, em relação ao fruto do Espírito, contra estas coisas não há lei, porque a lei disciplina aquilo que são obras da carne. A lei não disciplina aquilo que são obras do Espírito. Contra essas coisas não há lei. Ele está falando da lei, é claro, da lei fria. E aos que são de Cristo, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo está dizendo, eu não posso viver no Espírito e andar segundo as obras da carne. Isso é paradoxo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, esse texto de Paulo é um texto que disciplina a nossa vida. É um texto que dá uma norma ética espetacular para a nossa vida. E nós precisamos disciplinar a nossa vida pelo que Paulo trata nesse texto. Vamos à introdução da nossa lição, onde o comentarista nos diz que o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre irmãos e irmãs na igreja e no lar, e na convivência com descrentes, no trabalho e na sociedade. Então veja só, ele vai falar duas coisas, o comentarista vai falar aqui, muito importante. O fruto do Espírito é o resultado manifestado. Resultado e manifestação. Então, o fruto do Espírito, ele é um resultado que precisa ser manifestado. Como é que eu sei que eu tenho o fruto do Espírito? Quando esse fruto é manifestado. Manifestado através das nossas atitudes, através das nossas ações. Ele é um resultado de uma vida cristã abundante. O que é uma vida cristã abundante? É uma vida cristã de relacionamento com Deus. Então, não posso dizer que tenho esse resultado na minha vida se ele não é manifestado. Então, o resultado do fruto do Espírito, ele precisa ser manifestado na vida cotidiana de cada crente. Primeiro ponto, o fruto do Espírito na vida do crente. Aí o comentarista vai nos tratar sobre uma definição. Ele nos traz uma definição do que é o fruto do Espírito. E ele diz o seguinte, o fruto do Espírito é resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Veja, o fruto do Espírito é resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural. Veja que o fruto do Espírito, ele é algo natural. Por exemplo, quando a gente planta uma árvore, um pé de manga, que lá para os lados de onde eu nasci tem muito, você planta um pé de manga num solo fértil, você aduba, irriga, é um processo natural que aquele pé de manga cresça e naturalmente ele vai gerar o quê? Manga. Por quê? Esse é um processo natural, é um resultado natural e é um processo natural.
Como eu faço para adquirir, pastor, o fruto do Espírito? Se relacione com Deus. É o resultado, é o fruto do Espírito, é o resultado natural de um processo de amadurecimento. Relacionamento com Deus. E a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Tudo no reino de Deus é natural. Nada é forçado, nada é difícil. É natural, promovido pelo Espírito. Não sou eu quem produz o fruto do Espírito. O Espírito Santo é produzido na minha vida pela ação do Espírito em mim. Então o que eu preciso? Me relacionar com o Espírito Santo para que esse processo natural ocorra na minha vida de forma natural. Então o fruto, segundo parágrafo, o fruto no singular. Nós já fizemos essa abordagem aqui, ó. O missionário, aí o nosso comentarista cita o missionário Eurico Bernstein, explica que esse fruto no singular, esse fruto singular, ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. O fruto que aparece logo em seguida é o amor. E ele diz que as 8 virtudes são reflexo do amor na nossa vida. Então veja só. Quando nós pensamos em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor é quem gera todas as demais coisas. Então o missionário Eurico Bernstein, ele diz o seguinte: é um fruto como uma laranja com 9 gomos. Então, é um fruto com 9 virtudes. E de acordo com o que ele ensina, esse principal fruto, as 8 virtudes, são reflexos do amor. É claro que essa interpretação é importante, interessante, e para nós basta saber o seguinte: é um fruto com 9 virtudes, mas o amor é o principal delas. O amor é o principal dessas virtudes, porque é o amor que gera todas as demais coisas. O amor é tão importante que a Bíblia diz que se nós não temos amor é porque nós não conhecemos a Deus ainda. O amor é tão importante que a Bíblia diz que se nós falamos que amamos a Deus, mas aborrecemos o nosso irmão, nós somos mentirosos, porque como, pois, nós podemos amar a Deus que não vemos, se aborrecemos o nosso irmão a quem vemos? Então, o amor. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo operacionaliza na nossa vida após a conversão é o amor. Nós passamos a amar uns aos outros. João deixou isso claro. João disse: amai-vos com amor fraternal. Né? O evangelho escrito por João, as cartas joaninas, Paulo fala muito disso. O amor em ação, a caridade que é o amor em ação. E quanto mais nós nos amarmos, mais nós provamos que Cristo está na nossa vida. Terceiro parágrafo, o comentarista vai tratar sobre andar em espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vamos ver aqui, ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Eu fiz questão de anotar aqui que não é extinção desses desejos. Não é a extinção. Uma vez uma irmã falou comigo: pastor, ora para Deus tirar os desejos do meu filho. Eu falei: não, irmã. Os desejos foram dados por Deus, eles têm que ser gerenciados. Então, não é extinção dos desejos e impulsos carnais. Nós precisamos estar atentos a isso, porque os desejos e impulsos carnais são inerentes a nós. Nós nunca nos vamos ver livres deles. Mas ser guiado pelo Espírito é uma vitória. É possível vencer. É possível vencer os desejos e impulsos carnais. É possível ter vitória sobre eles. Por que nós nunca vamos ficar livres desses impulsos e desejos carnais? Porque nós somos seres humanos. Eles estarão sempre nos confrontando, estarão sempre aqui. Mas através do Espírito Santo,
Quando estudamos sobre salvação, soteriologia, e aprendemos sobre graça comum e graça especial, nós aprendemos que a partir do momento que respondemos positivamente à salvação, nós recebemos a graça especial. E o papel da graça especial é nos dar poder para vencer o pecado. Este é o papel da graça especial. E vencer os desejos, os impulsos carnais, nós só conseguimos se estivermos verdadeiramente guiados pelo Espírito. Segundo ponto da nossa lição: diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Qual a diferença e qual a relação entre o fruto e os dons do Espírito? Primeiro, a relação é que eles são dados pelo Espírito. Né? O fruto do Espírito é o caráter de Cristo gerado em nós. Os dons do Espírito são dados por Deus para o serviço. Eu fiz questão de anotar isso aqui. Ó. Os dons é a manifestação do serviço. Então, quando nós exercemos os nossos dons, quando exercitamos os nossos dons, Paulo fala isso com Timóteo, não negligencie o dom de Deus que há em ti. Ele diz, exercita esses dons. Os dons é a manifestação do serviço e o fruto, a manifestação do caráter. Então, aqui ó, é uma forma prática para a gente entender, é o seguinte, dons, opa, deixa eu pegar a caneta, dons, serviço, fruto, caráter. Não esqueça disso. Dons, serviço e fruto, caráter. Qual é mais importante do que o outro? Os dois são importantes. Por que os dois são importantes? Porque os dois falam de coisas distintas. O fruto, isso quer dizer que somos realmente dominados pelo Espírito. Que o caráter de Cristo está gerado em nós. Agora, se o caráter de Cristo está gerado em nós, nós prestamos um serviço. Eu não posso dizer, eu tenho fruto, o caráter de Cristo está gerado em mim, mas eu sou um membro inerte no corpo de Cristo. Não, você não entendeu. Então, os dois são importantes e eles têm relação entre si, porque o fruto manifesta o caráter de Cristo e o serviço manifesta a ação do Espírito através da nossa vida. Ok? Primeiro parágrafo, o comentarista vai falar sobre a diferença. E ele diz que o que há de comum, antes de falar da diferença, ele fala que o que há de comum entre as duas faces abençoadas da nossa redenção é a origem, ou seja, na origem, essa origem, tanto os dons quanto o fruto são dados, são gerados em nós pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que geram. Então, deixa eu até voltar aqui do jeito que eu grifei na minha lição, para ficar simples. Ó. O que há em comum é a fonte de origem, que é o Espírito Santo. A diferença nós já tratamos aí, que os dons manifestam o serviço e o fruto manifesta o caráter. O comentarista vai tratar sobre os dons na igreja. E ele vai falar que esses dons na igreja são importantes para o exercício do trabalho, né, para a prática do trabalho. E ele vai deixar claro algo que eu achei magnífica a forma como ele apresentou, como o pastor Ezequias Soares apresentou. No céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Ou seja, no céu nós não precisaremos disto. Porque no céu nós vamos só adorar. Mas é algo grandioso. Nós vamos adorar a Deus. Enquanto estamos aqui, nós precisamos desses dons para prestarmos um serviço ao reino de Deus. Prestarmos um serviço à igreja do Senhor Jesus. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Algo que nós já comentamos um pouco aqui, mas vamos, pelo que o comentarista nos apresenta. O Espírito se opõe à carne. Eu comentei isso aqui agora há pouco. Primeiro parágrafo, o comentarista vai falar sobre o legalismo. E ele vai citar sobre esse sistema legalista. Esse sistema legalista
ele é egocêntrico, motivado pela carne e gera competição espiritual. Então o comentarista ele nos deixa claro aqui o seguinte, que há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. O apóstolo vai mostrar que para ser legalista, viver de acordo com a lei, depende da carne. Para viver no espírito, depende da graça de Deus. E eu fiz questão de anotar aqui que esse sistema legalista, ele é meritório. Deixa eu virar aqui, ó, para eu fazer essa observação. Meritório. O legalismo é um sistema meritório. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, mas eu paguei o preço? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, mas eu cheguei até aqui, mas porque eu realmente me esforcei. O sistema legalista é meritório. O sistema legalista, ele coloca como se eu realmente mereci aquilo. Não é a graça de Deus, é só uma recompensa por aquilo que eu estou fazendo. Então o sistema legalista, ele é meritório. E quem é legalista, na verdade, ele acredita que está sendo conduzido pelo Espírito, mas está sendo conduzido pela carne, porque além de ser motivado pela carne, ele gera competição espiritual. Eu sou mais santo. O meu papaizinho cuida de mim, porque eu tenho um relacionamento melhor com ele. E nos leva a julgar o relacionamento do outro com Deus. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Eu sei qual é o nível do meu relacionamento com Deus, mas eu não sei qual é o nível do seu relacionamento. Eu não sei qual é o nível do seu relacionamento. Então nós precisamos entender que cada um de nós tem... Apertei o dedo aqui no lugar errado, passei o dedo no lugar errado aqui, gente. Nós temos que entender que cada um é responsável pelo seu próprio nível de relacionamento com Deus. Não é? O nível de relacionamento não é para uma competição espiritual, é para a prática de vida cristã. Segundo parágrafo, a carne e o espírito. Nosso comentarista vai nos colocar aqui que no contexto que Paulo está dizendo, no contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Então existe um impulso pecaminoso, ele não pode nos dominar, porque a oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que é crucificar a carne? Como eu disse, nós precisamos alimentar mais o nosso espírito. E se alimentamos o nosso espírito, a carne é crucificada. Crucificar a carne é uma renúncia, é um esforço pessoal por viver a vida no espírito. Só que isso não é um mérito meu. Eu só posso renunciar, eu só posso ter esta atitude porque o Espírito Santo me capacita. O Espírito Santo gera em mim o desejo de ter esta atitude. A graça especial me dá poder para vencer o pecado. Então não é um mérito pessoal. Embora exista sim um esforço, existe uma vontade própria, mas esta vontade própria, ela precisa estar debaixo da graça de Deus e ela é gerada pelo Espírito, e aí sim o Espírito me dá condições de vencer. E no terceiro parágrafo, o comentarista vai falar sobre os vícios. E ele fala o seguinte, que podemos classificar esses vícios em 3 categorias, que são sexo ilícito, são as obras da carne que Paulo citou, pecados de ordem religiosa e pecados de ordem social. Sexo ilícito, prostituição, impureza e lascívia. Pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria.
e pecados de ordem social, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice e glutonaria. Então, assim como nós classificamos os dons espirituais em 3 classes, aqui nós classificamos também as obras da carne em 3 classes, sabendo que estas obras são promovidas pela carne, quando damos ênfase àquilo que é desejo da carne. Na nossa conclusão, o comentarista diz que cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Queridos, é importante disciplinarmos a nossa mente, guardarmos o nosso coração, pedirmos ao Espírito Santo que nos leve cada vez mais a uma vida espiritual na presença de Deus, uma vida espiritual movida pelo Espírito. Sozinhos nós não conseguimos, mas se pedirmos a ajuda do Espírito Santo, afinal de contas, já estudamos isso aqui, ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que nos dá condição, ele é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Você pode ter uma vida espiritual abundante. É desejo de Deus, é desejo do Pai, do Filho e do Espírito Santo que você tenha uma vida espiritual abundante. E uma vida espiritual abundante gera prazer, gera gozo na nossa alma. Então, que nós experimentemos uma vida espiritual abundante e permitamos, antes de tudo, peçamos ao Espírito Santo que operacionalize isso na nossa vida, porque somente fazendo uma introspecção, não sou eu que vou julgar o seu nível de vida espiritual ou vice-versa, mas eu e você podemos viver uma vida abundante diante de Deus. Que a sua vida espiritual seja abundante a cada dia e que o Espírito Santo opere em teu ser, conforme a vontade de Deus, e te conduza em gozo, paz e alegria para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a próxima aula, em nome de Jesus.